Fala, meu amigo concurseiro. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está estudando, lutando, batalhando, tentando alcançar essa tão sonhada vitória nesse concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí. Beleza, meus amigos? Então, na aula de hoje, nós vamos realizar questões acerca ou a respeito da Lei 11.343 de 2006. Que lei é essa, professor? Essa lei é a lei que é conhecida, né, como Lei de Drogas ou Lei de Tóxicos. Vocês vão perceber que essa lei ela traz alguns crimes e ela também traz alguma espécie de tratamento, seja para usuários, seja para aquelas pessoas que são consideradas traficantes. Então, na aula de hoje, nós vamos estar aí fazendo 12 questõezinhas. Eu tentei elencar aquelas questões que tratam a respeito dos principais tipos penais e daqueles pontos principais acerca dessa lei. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz: de acordo com a atual legislação que trata do tráfico e do uso de drogas ilícitas, assinale a alternativa correta. Volta para mim. Então vamos lá. Vocês vão verificar que em todas as questões, alternativa por alternativa, para tentar agilizar e aumentar a eficiência do estudo de vocês, eu vou tentar nessa aula fazer um método novo. Como assim, professor? Já vou trazer ali um artigo com a resposta daquela questão para tentar agilizar e até melhorar a compreensão de vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa alternativa de letra A. Vamos lá. Aquele que guarda drogas ilícitas exclusivamente para consumo próprio não comete crime. Essa alternativa ela está falsa. Ela está falsa por quê, professor? Vocês vão verificar da leitura do artigo 28 que aquele indivíduo que porta drogas com o consumo de se drogar, com o consumo de utilizar aquela droga, ele está sim cometendo um tipo penal. Ele está cometendo um crime que é o crime definido no artigo 28, que é chamado de porte de drogas para consumo próprio. Então isso é um crime, vocês vão verificar aqui no artigo 28 que ele é punido e que ele é penalizado com as penas de advertência, de prestação de serviço à comunidade e também medida socioeducativa, medida educativa, de comparecimento a programa ou curso educativo. Então a alternativa ela está falsa. Essa pessoa ela comete sim crime. Alternativa seguinte: aquele que guarda drogas ilícitas exclusivamente para consumo próprio, ele comete crime. Beleza, até aí tudo bem. Mas ele fica necessariamente isento de pena. Não, né, meus amigos? Da leitura do artigo 28, como eu já havia mencionado anteriormente, vocês vão perceber que o indivíduo que pratica esse crime, ele vai sim ser punido. Ele vai receber uma sanção penal. E a sanção penal, conforme vocês podem verificar, ela está descrita aí abaixo do caput do artigo 28. Então, em virtude desse termozinho que está sublinhado, é que a alternativa, então, ela se encontra falsa. Vamos para a próxima alternativa. Letra C. Aquele que guarda drogas ilícitas exclusivamente para consumo próprio, ele comete um crime e está sujeito à aplicação de pena. Perfeito, meus amigos. Perfeito, perfeito, perfeito. Aquele indivíduo que está aportando drogas, que está guardando, que está trazendo consigo, que está guardando drogas, que está praticando qualquer um dos núcleos do tipo penal, ele vai sim cometer o crime de porte de drogas para consumo próprio. Continua sendo crime. E vocês vão perceber também que ele vai, inclusive, ser penalizado. Ele vai receber uma sanção em virtude da prática desse delito. Então, a nossa alternativa C é a nossa alternativa exata. Vamos para a alternativa de letra D. Aquele que guarda drogas ilícitas exclusivamente para consumo próprio, ele comete uma contravenção penal. Essa alternativa está falsa. Está falsa por quê, professor? Porque se vocês lembrarem lá da aula de vocês de direito penal, vocês vão perceber que dentro do direito penal, as infrações penais, elas se subdividem em duas espécies. Quais são as espécies, professor? Elas se subdividem em crimes e em contravenções penais. Os crimes, eles são punidos com pena de reclusão e pena de detenção, enquanto que as contravenções penais, elas vão ser punidas com pena de prisão simples. E da leitura do artigo, vocês vão verificar
que não há nenhuma menção à prisão simples. Então, se não há menção à prisão simples, consequentemente, nós não temos a prática aí de uma contravenção penal, beleza? Então, a alternativa ela está errada. A alternativa de letra E. Aquele que guarda drogas ilícitas exclusivamente para consumo próprio só está sujeito ao pagamento de multa. Essa alternativa ela está errada, né, meus amigos? Ela está errada por quê, professor? Porque vocês vão verificar aqui da leitura do dispositivo que a multa, juntamente com a admoestação verbal, que estão aí definidas no parágrafo 6º, na verdade, elas não são as penas principais que são utilizadas para punir o indivíduo que pratica esse crime, mas sim elas são medidas que buscam garantir o cumprimento da pena que foi imputada àquele indivíduo que praticou aquele determinado delito. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 2. A Lei de Combate às Drogas prevê a aplicação de algumas penalidades ao usuário de substâncias entorpecentes, definido legalmente como aquele que traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Entre tais medidas, não está incluída a pena de reclusão, advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida educativa e a admoestação verbal do juiz. Nessa questão, a banca ela exigiu um conhecimento de vocês. Qual era o conhecimento? Eles queriam que vocês marcassem a resposta que corresponde à única pena que não é aplicada ao indivíduo que pratica esse tipo penal. E conforme vocês podem verificar, vocês vão perceber que da leitura do artigo 28, a única hipótese que não se enquadra em nenhuma das penas aplicadas ao indivíduo que pratica o crime de porte de drogas para consumo pessoal é a pena de reclusão. Tudo bem? Então é uma questão muito fácil, questão que exigia apenas que você conhecesse a letra de lei. Resposta então, letra A. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 3, é uma questão um pouco mais complexa, de um concurso de delegado de polícia. Mas eu trouxe por quê, professor? Porque a leitura dessa questão, a realização dela, ela vai nos permitir um aprofundamento maior da matéria. Ela vai, então, nos permitir que a gente tenha uma bagagem, que a gente tenha maturidade para responder algumas questões que podem, eventualmente, cair aí na prova de vocês de agente de polícia. Vamos lá, terceira questão. Quanto à a natureza jurídica do artigo 28, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, prevalece no STF, no nosso Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que, letra A, que houve uma descriminalização formal e transformação em infração sui generis. Letra B, que houve uma descriminalização substancial, transformação em infração do direito judicial sancionador. Letra C, houve uma descriminalização substancial e transformação em infração sui generis. Letra D, houve uma despenalização e descriminalização formal e substancial. E, por fim, a letra E diz que houve uma despenalização e manutenção do status crime. Buscando, então, resolver essa questão, vocês vão verificar no quadro que eu trouxe aqui 3 correntes, que vocês vão perceber, que fazem a discussão acerca da natureza jurídica do artigo 28. A primeira corrente que trata acerca do artigo 28, ela diz o quê? Ela diz que houve uma descriminalização formal e transformação em infração sui generis. Vem para mim. O que é isso, professor? De acordo com essa primeira corrente, que é a da descriminalização formal, eles entendem o quê? Essa corrente ela é encabeçada, ela é liderada pelo professor Luiz Flávio Gomes, que tem aí como seu maior expoente. Essa corrente diz que o artigo 28, ele deixou de ser crime. Ele deixou de ser crime? Isso. E houve então o que com ele? Houve uma descriminalização. Mas eles dizem isso com base em quê, professor? Se vocês derem uma lida na Lei de Introdução ao Código Penal, vocês vão perceber que o nosso Código Penal ele estabelece 2 tipos de infrações penais. De um lado, ele diz que existem os crimes. Do outro lado, ele diz que existem as contravenções penais. A esses crimes devem ser imputadas
penas de reclusão e detenção. A essas contravenções penais devem ser imputadas aí penas de prisão simples. Da leitura, da análise do artigo 28, você vai aferir que não são imputadas nem penas de reclusão, nem penas de detenção e nem muito menos penas de prisão simples. Então, para os adeptos dessa questão, como não existe nenhuma espécie dessas três penas, isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que o nosso legislador ele descriminalizou a conduta do artigo 28. Perfeito? Então, vamos voltar aqui o quadro. Então, ele diz que houve uma descriminalização formal e, consequentemente, transformação em infração sui generis. Já a segunda corrente, ela diz que houve uma descriminalização material e a transformação em uma infração judicial sancionadora. O que é isso, professor? Para os adeptos dessa teoria, na verdade, o que ocorreu foi uma descriminalização total. A intenção do legislador, ao criar esse novo artigo 28, seria o quê, professor? Seria abolir um crime. Abolir aquela conduta que anteriormente era considerada uma conduta criminosa. Mas, professor, e o que seria então essa advertência? O que seria então essa medida educativa? O que seriam então essas penas imputadas à conduta lá do caput do artigo 28? Na verdade, para os adeptos dessa questão, dessa posição, essas penas, na verdade, elas não seriam penas de natureza penal, mas sim seriam penas de natureza de um direito sancionador. Então, em virtude disso, eles consideram que houve uma descriminalização total. Tudo bem? E, por fim, a nossa terceira corrente. A nossa terceira corrente, ele diz o quê? Que houve uma despenalização ou descarcerização e a manutenção do status de crime. O que essa teoria quer dizer a respeito disso, professor? Na verdade, essa última teoria, ela fala o quê? Ela fala que o crime ainda existe. O que houve foi uma despenalização. Despenalização por quê, professor? Porque aquele indivíduo que pratica o crime do artigo 28, a ele não vai ser imputado uma pena. Aquela pena que busca restringir, que busca cercear, que busca prender, que busca, então, retirar o direito de liberdade do indivíduo. E, professor, eu vi que o senhor colocou lá no quadro perguntando qual é, então, dessas posições, a posição aceita pelo STF. O STF, ele é adepto dessa terceira posição, que diz que houve uma despenalização. Mas, professor, o correto seria chamar despenalização ou descarcerização? Esse termo descarcerização já é um termo adotado pela teoria do direito, essas teorias mais modernas. Por quê, professor? Porque eles entendem que a advertência, eles entendem que a admoestação, eles entendem que a medida educativa, ela é sim uma pena. Então, ao criar essa nova modalidade de pena, a intenção do legislador foi retirar o indivíduo de dentro do ambiente do cárcere. Então, para eles, houve, na verdade, foi uma descarcerização. Mas isso não vai interferir na resolução da questão de vocês. Então, vamos lá conferir qual seria a resposta correta. Então, a resposta correta, meus amigos, seria a letra E. O que houve foi uma despenalização e a consequente manutenção do status de crime. Tudo bem? Então, vamos agora para a nossa quarta questão. A quarta questão diz: se determinada pessoa maior e capaz estiver portando certa quantidade de droga para consumo pessoal e for abordada por um agente de polícia, ela, letra A, ela estará sujeita à pena privativa de liberdade, se for reincidente por esse mesmo fato? Então, vamos lá. No caput do artigo 28, vocês verem que ele define a conduta. Já logo em seguida, abaixo do caput, ele vai definir a sanção penal que é combinada. Então, vamos voltar. Vocês vão verificar que dentro das sanções penais que são combinadas, não há nenhuma pena privativa de liberdade. Professor, e no caso de reincidência, também vai continuar a mesma situação? Sim. Na leitura do artigo 3º e do artigo 4º,
vocês vão perceber que o nosso legislador, ele estipulou um período máximo de aplicação dessa sanção. Quando o indivíduo é primário, a sanção ela deve ser aplicada num período limite de até 5 meses. Já quando o indivíduo é reincidente, esse período ele vai dobrar. Ao invés de 5 meses, o juiz do processo ele tem sim a discricionariedade de aplicar aí uma pena que pode durar até 10 meses, ou seja, quase o dobro daquela pena que seria aplicada ao indivíduo que é primário. Então, ainda que o indivíduo seja reincidente, ainda assim não vai ser aplicada uma pena privativa de liberdade. Então, a letra A ela se encontra falsa. Vamos para a letra B. O indivíduo, então, estará sujeito à pena privativa de liberdade, se for condenado a prestar serviços à comunidade, injustificadamente recusar a cumprir a referida medida educativa. Na verdade, não, né, meus amigos? Da leitura do parágrafo 6º, vocês vão perceber que o nosso legislador, ele trouxe algumas medidas que seriam medidas aplicadas para garantir a execução daquelas penas, daquelas sanções penais aplicadas à conduta do CAPT. Então, caso o indivíduo não preste serviço à comunidade, caso o indivíduo não participe desses cursos, dessa palestra, caso o indivíduo não cumpra as medidas educativas imputadas, o juiz, sim, como forma de coerção para garantir a aplicação da pena, ele pode, vocês vão verificar, ele pode aplicar ou uma admoestação ou então uma multa. Então, a admoestação e multa, elas têm o quê? Elas têm um caráter de garantir, de assegurar, então, a aplicação dessas penas. Vamos para a letra C. Letra C diz, estará sujeito à pena imprescritível de comparecimento a programa ou curso educativo. Meus amigos, se vocês derem uma analisada lá no nosso Código Penal, no artigo 107, inciso 4º, vocês vão ver que a prescrição ela é uma hipótese de extinção da punibilidade. A punibilidade nada mais é do que o direito do Estado de punir o indivíduo, que é aquele indivíduo que pratica qualquer infração penal. Então, todas as vezes que o indivíduo pratica um crime, todas as vezes que o indivíduo pratica uma contravenção, o Estado ele tem, então, esse dever, ele tem esse poder de punir esse indivíduo que pratica essa infração. Mas, vocês vão verificar da leitura do 107, que o artigo 107 ele traz algumas balizas, alguns limites, algumas barreiras a esse direito, a esse poder sancionador do Estado. E vocês vão verificar que a prescrição ela é uma barreira que traz um limite temporal. E esse limite temporal ele também está estabelecido nos artigos 109 em diante do Código Penal. Vocês vão verificar que no 109 o nosso legislador ele trouxe alguns patamares de pena, alguns níveis de prescrição. Então, o crime relacionado aqui ao artigo 28, ele não é um crime imprescritível, não, de forma diversa. Vocês vão verificar aqui da leitura do artigo que o artigo 28, na verdade, ele é sim prescritível. E o artigo 30, ele preceitua que a prescrição do artigo 28, ele se dará em quanto tempo? Em 2 anos. Então, em virtude disso, a nossa alternativa ela se encontra falsa. Vamos para a próxima alternativa. Letra D. Poderá ser submetida à pena de advertência sobre os efeitos da droga, de prestação de serviço à comunidade ou de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Essa alternativa, vocês vão verificar que ela está perfeita. A alternativa ela se enquadra perfeitamente naquilo que descreveu o nosso legislador aí no seu artigo 28. Para finalizar, vamos analisar então o que diz a letra E. A letra E diz que a pessoa que for pega praticando o crime do artigo 28, ela deverá ser presa em flagrante pela autoridade policial. Na verdade, não, né? Na verdade, da leitura do artigo 48, caput e parágrafo 1º, vocês vão perceber que o indivíduo que pratica o crime de porte de drogas para consumo pessoal, na verdade, ele não pode ser preso em flagrante. Ele pode até ser conduzido para uma delegacia, mas a prisão em flagrante, ela é vedada a esse tipo penal. Professor, ela é vedada por quê? Porque esse tipo penal ele não traz nenhuma pena
privativa de liberdade. Então, não tem sentido você colocar aquele indivíduo preso em flagrante. Tanto é que vocês vão perceber que o indivíduo que pratica esse crime, a ele não pode ser nem instaurado o inquérito policial. Por quê, professor? Porque inquérito policial é um procedimento administrativo que se instaura para quê? Se instaura para crimes, para infrações penais de médio ou então de grande potencial ofensivo. Quando, na verdade, no caso da prática do artigo 28, o que vai se instaurar seria um TCO, que é um termo circunstanciado. Tudo bem? Então, essa alternativa, ela também se encontra falsa. Então, meus amigos, nós estamos encerrando esse bloco. No próximo bloco, nós vamos, então, dar continuidade à resolução de questões acerca da Lei 11.343. Até mais.